Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula na tela. Nosso componente curricular é Língua Portuguesa. Eu sou a professora Eleonora Lima e estarei com vocês hoje falando sobre as orações subordinadas. Tá? A aula passada nós vimos as orações coordenadas e hoje a gente vai ver as orações subordinadas. Então vamos lá. Antes de iniciarmos, já quero pedir para que vocês, quem ainda não se inscreveu, se inscrevam no canal Aula na Tela. Assistam aos vídeos, deixem o seu like, ativem o sininho para receber as notificações de todas as aulas que forem sendo postas, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui fazer novamente, recapitular o que são as orações subordinadas. Quando nós temos uma oração com sentido próprio, que a gente chama de oração principal, e temos uma outra que dizemos que ela não é independente, onde uma é independente e a outra não é independente, a gente diz que a segunda oração é a oração subordinada. Uma é a principal, que requer, que no caso pede uma complementação para que o sentido esteja completo, e aí esse complemento a gente chama de oração subordinada. Então vamos lá, só lembrando, as orações automaticamente são frases que tenham verbo, 2 ou mais verbos, depende da extensão do período. Então vamos aqui ver um exemplo das orações subordinadas. Nós temos a seguinte passagem. É necessário que você se apresente cedo amanhã. Observe que eu tenho uma oração principal aqui. É necessário. Se eu deixasse apenas essa oração, seria possível identificar o sentido dela por completo? Acredito que não. Por que eu posso chamar essa primeira, é necessário, essa primeira oração aqui? Por que eu posso identificar que ela é uma oração? Porque nós temos o verbo é. Então, uma dica que eu dou para vocês é: identifique a oração principal. Como é que eu faço para identificar a oração subordinada? Sempre a partir das conjunções. Certo? Então, a gente vai identificar aqui. É necessário. O que é necessário? Que você se apresente cedo amanhã. Observa aqui, que você se apresente cedo amanhã está completando aqui a primeira oração. Então, a gente diz que as orações subordinadas, elas não são independentes sintaticamente. Ou seja, elas são subordinadas para completar uma oração principal. Então, a gente vai observar aqui, nesse caso, as duas orações, elas vão obrigatoriamente requerer ou precisar de uma conjunção. Esses termos que ligam as orações para que elas tenham o seu sentido. Vamos ver aqui. Período composto por subordinação são aquelas orações que exercem função sintática sobre outras. Elas não têm a sua individualidade, não são independentes. Ou seja, oração que depende da outra para que tenha sentido. Então, a oração principal ela vai precisar da subordinada, assim como a subordinada sozinha não tem sentido completo. Então, elas duas se complementam por meio também de uma conjunção que faz a ligação entre ambas. Vamos observar aqui esse exemplo. Pedi um favor a meus amigos. Que favor foi esse? Que façam a doação. Qual é a oração principal? Pedi um favor a meus amigos. Como é que eu sei que o restante é a oração subordinada? Porque a partir da conjunção eu identifico, porque é a partir da conjunção que o restante da oração vai se completar a outra para que tenha sentido. Se eu deixasse só uma ou só outra, não teria o sentido e a coerência completa. Quero que você me ajude com o problema. Quero, verbo. Então, esse verbo, automaticamente, quem quer algo, quer alguma coisa. Então, nesse caso aqui, o que é que está completando? O quero. Que você me ajude com um problema. Observa que o quero aqui também, ele é um verbo desinicial, porque implicitamente, quem é o sujeito desse verbo? O quero está aí na primeira pessoa. Então, observa aqui que, para que haja um sentido, o que vem depois, que começa aqui com a conjunção, é o que a gente chama de oração subordinada. Ela está se subordinando ao verbo principal para que ambos tenham sentido. Nós temos
Nós temos 3 tipos de orações subordinadas. Nós hoje vamos ver as orações substantivas. Elas são classificadas em 3 tipos: substantivas, adjetivas e adverbiais. Teremos posteriormente outras aulas para a gente identificar cada uma. Hoje a gente vai ver as orações subordinadas substantivas. Aí, para isso, a gente deve compreender quais são as diversas funções dos substantivos dentro da oração. Ele pode ser classificado em subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. Então, calma, não se assustem que a gente vai ver cada uma delas, tá bom? Prestem atenção. Vamos lá. Orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem função do substantivo e dos seus elementos dentro da frase sobre a oração principal. Então, nós temos aqui, eu trouxe aqui a função de cada uma para que vocês lembrem e exemplos que dê ideia, que façam com que a gente compreenda melhor esse conteúdo. Classificação. As orações subordinadas substantivas, elas se classificam em substantiva subjetiva, que é quando a oração subordinada ela exerce a função de sujeito. Então, se ela exercer a função de sujeito, a gente vai dizer que é substantiva subjetiva. Vamos ver aqui o exemplo. É possível que ela viaje outra vez. Se a gente fosse dividir em oração principal e oração subordinada, é possível é a oração principal. Nós temos o que é um verbo. É possível. O que é possível? Observa que nessa primeira oração, eu posso identificar um sujeito nela? Nessa primeira oração, é possível? Eu posso identificar quem é o sujeito aqui? Não posso. Vamos ver a oração subordinada. Que ela viaje outra vez. Observa que a partir do que, a nossa conjunção que está fazendo aí a junção das duas orações, eu já tenho como identificar um sujeito aí, que no caso é quem? Ela. Então, olha só, que ela viaje outra vez. Essa oração a gente diz que ela é substantiva subjetiva. Por quê? Porque o que vem depois da oração principal está tomando a função de sujeito. Eu tive como identificar quem era que estava realizando a ação de viajar, que é ela, né? Esse termo que está identificando. Então, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, aqui a gente vai ter que lembrar que exerce a função de um objeto direto. Professora, eu não lembro mais o que é um objeto direto. Vamos já ver aqui, ó. Ele me perguntou, oração principal, se ela viajaria outra vez. Observa aqui, ele me perguntou. Perguntar é um verbo. Automaticamente, esse verbo ele vai pedir um complemento. Ela me perguntou. Se eu deixasse a frase apenas assim, não teria sentido. Perguntou o quê? Se ela viajaria outra vez. Observa que o que vem completando o verbo, que a gente chama de oração subordinada, ela não tem aí uma preposição, né? Tem aqui a condição se ela viajaria outra vez. Condição, né? Se ela viajaria outra vez. Quando nós temos um complemento, né, do verbo, que no caso a gente vai dizer que é a oração subordinada que vai completar a oração principal, quando não precisa de preposição, quando o verbo ele não requer uma preposição, a gente diz que é um objeto direto. Por isso que esse termo que está destacado, a gente diz que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. A complementação dela foi direta, não precisou de preposição. Já que na substantiva objetiva indireta, já é o contrário. Ó, exerce a função de objeto indireto. Necessito, verbo, primeira oração. Quem necessita de algo ou de alguma coisa. Automaticamente, o verbo necessitar já requer essa preposição, esse de. Necessito de quê? Se a gente fosse fazer a pergunta. De que você viaje novamente. Então, observa que além da conjunção, que vai identificar a minha oração subordinada, eu preciso de uma preposição que ligue, que faça essa ligação. Observe como ficaria estranho. Necessito que você viaje novamente. Muitas vezes na nossa oralidade a gente fala dessa forma rápida, porém na nossa língua portuguesa é uma forma equivocada de fazer isso. Quem necessita de
alguma coisa. Então, esse verbo, que a gente chama de oração principal, precisou da preposição de para que houvesse o complemento. Se houver preposição, a gente diz que é objeto indireto. Por isso que é substantivo, objetiva e indireta. Nós temos as orações subordinadas substantiva completiva nominal. Aí ele vai tomar a função de complemento nominal. Quando eu falo em complemento, é aquilo que vem completar. E aí, quando eu falo em nominal, eu já vou observar não mais o verbo. Eu vou observar o substantivo, o nome que vem para que esse complemento faça referência a ele. Vamos observar aqui, ó. Tenho medo. Tenho medo. Tenho é o verbo. Medo é um nome. É um substantivo abstrato, certo? Medo é um nome, é um substantivo abstrato. Tenho medo. Medo de quê? Observe que o complemento que vem depois, que a gente chama de oração subordinada, ele vai completar quem? O tenho, que é o verbo, ou o medo, que é o nome? Nesse caso, eu vou completar o nome. Tenho medo de que ela não viaje novamente. De que ela não viaje novamente está completando quem? O nome, que a gente chama de substantivo abstrato. Por isso que é completiva nominal, porque medo, nome, né, o substantivo. Por isso que o complemento a gente vai dizer que é completiva nominal. É uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. A partir da preposição é a subordinada e aí a gente vem completar o nome mesmo, bom? Subordinada substantiva predicativa. Predicativa, observe, exerce a função de predicativo do sujeito. Se exerce uma função do predicativo do sujeito, automaticamente, professor, eu vou lembrar que numa frase simples, o predicativo, ele se liga ao sujeito por meio de quê? De um verbo de ligação. Eu já até dei uma dica, eles se ligam por um verbo de ligação. Então, é muito fácil de vocês identificarem. Nesse tipo de oração subordinada, eu vou identificar o verbo de ligação. E aí, eu identificando o verbo de ligação, pronto, já identifiquei que tipo de oração é. Observe. Meu medo é. Meu medo é. Oração principal. Identifiquei que tem um verbo de ligação. Qual é o verbo de ligação aqui? O é. Meu medo é. É o quê? Que ela não viaje outra vez. Então, olha só. Que ela não viaje outra vez está tomando a função de predicativo do sujeito. Se nós fôssemos em uma frase simples, meu medo seria o sujeito. E aí, o que completaria esse sujeito? Que ela não viaje outra vez. E nós estamos aqui ligando essas duas orações pelo verbo de ligação é. Então, não tem erro. Quando eu falar em substantiva predicativa, é quando vem um verbo de ligação, fazendo a junção também, junto com a minha conjunção dessas duas orações. E nós temos as substantivas apositiva. Quando eu falar positiva, então eu tenho que lembrar que exerce a função de aposto. O que é um aposto? Vamos ver aqui. Esse era meu receio, : que ela não viajasse outra vez. Então, nesse caso, o aposto, ele vem o quê? Como uma explicação. E aí, identifica que tem os dois pontos, que é, no caso, explicando algo, um termo que veio anterior. Esse era o meu receio. Qual era o receio? Que ela não viajasse outra vez. Então, eu estou usando aqui a posição de aposto, porque o aposto ele tem uma função explicativa. Por isso que tem os dois pontos. E aí, eu pude identificar. Observe sempre os dois pontos, a posição dos dois pontos, que você automaticamente vai identificar que é algo, uma explicação que vem completando a oração principal. Então, gente, é super fácil. É só prestar atenção nesses termos. Assim, nas funções em que esses termos estão fazendo referência à oração principal. Tá? Trouxe aqui mais alguns exemplos de forma individualizada para que a gente possa ver, né? Então, olha lá. Olha só. É necessário que eles façam um trabalho. É necessário, a gente diz que é a oração principal,
Aqui eu tenho como identificar um sujeito? Igual à explicação anterior, não tenho. É necessário o quê? Que eles façam o trabalho. A partir da conjunção, eu já sei que o meu restante, a partir da conjunção, a gente chama de oração subordinada. Que tipo de oração é essa aqui? A gente disse que ela é substantiva ou subjetiva. Por quê? Vamos lá. É necessário que eles façam o trabalho. Já que não tem um sujeito aqui na minha primeira oração, eu vou observar que aqui eu vou poder identificar esse sujeito. No caso aqui, quem que no caso iriam fazer o trabalho? Eles estão tomando a posição de sujeito. Subjetiva tem a ver com sujeito. Por isso que esse complemento, essa parte aqui que a gente chama de oração subordinada, ela vai ser subjetiva, tá certo? Por quê? Porque eu vou tomar a posição de sujeito sobre a oração principal. Bom? Vamos aqui para outra. A gente lembrar. A gente vai agora ver aqui a objetiva direta. Olha assim. Estimo, verbo, né? Estimo o quê? Oração principal, a gente vai dizer que é a oração principal. Por quê? Porque aqui tem uma conjunção. Então, eu já sei que a partir da conjunção é uma subordinada, o restante é uma oração subordinada. Estimo, estimar é um verbo. Esse verbo, ele precisa de complemento. Quem estima, estima alguma coisa ou alguém. O que é que eu estimo? Que se recupere logo. Que se recupere logo é, digamos, em termos gerais, o que vem completando esse verbo. Tem alguma preposição aqui? Não. Então, a gente diz que ele é um objeto direto. Ele está sendo colocado na frase como um objeto direto. Por isso que o nome é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? Não tem aqui uma preposição, só a minha conjunção. É o oposto dessa outra frase aqui. Ó. Ela gosta. Ela gosta é uma oração principal. Quem gosta, gosta de algo, alguma coisa, alguém. O próprio verbo gostar, ele precisa decidir. Ela gosta, oração principal, de quê? De que haja silêncio durante a palestra. Eu tenho só uma conjunção aqui? Não. Antes veio uma preposição. Então, observa que essa preposição, ela, juntamente com o restante da oração, vai completar o verbo gostar. Por isso que a gente diz que quando tem preposição, chamamos de objeto indireto. Por isso que o nome é oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Agora a gente vai ver aqui um exemplo das orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Lembrando que a função das orações substantivas, subjetivas é a função tomando lugar de sujeito sobre a oração principal. Olha só, é necessário. Aqui a gente tem a oração principal. É necessário. Por essa oração principal, eu não tenho como identificar um sujeito aqui. É necessário o quê? Observa que eu tenho apenas um verbo aqui, né? Um verbo de ligação aqui. E aí, não temos como identificar um sujeito aqui. Então, olha só. Que eles façam o trabalho. Que eles façam o trabalho é a nossa oração subordinada. Por quê? Porque eu já disse, né, nos vídeos anteriores, que a partir da conjunção a gente identifica a oração subordinada. Que eles façam o trabalho. Quem que vai fazer, no caso, o trabalho? Eles. Eu tive como identificar o sujeito aqui? Sim. Então, por isso que essa oração subordinada, que vem completando essa oração principal, eu identifico, a gente pode identificar como sendo o sujeito. A gente identificou aqui que o sujeito é eles. Por isso que essa oração a gente classifica como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva aqui é a ideia do sujeito sobre a oração principal. Nós temos aqui agora uma frase de oração subordinada completiva nominal. Vamos aqui analisar. Tenho certeza é a nossa oração principal. O verbo ter, né? Certeza é um nome que a gente classifica como substantivo, né? Observa que ele é, se a gente for classificar, ele é um substantivo abstrato também. Tenho certeza, a gente diz que é a nossa oração principal. Certeza de quê? De que gosta de mim. Então, observa que esse complemento, ele está fazendo referência a quem? Ao verbo ter
ou ao nome certeza? Ele está completando aqui o nome certeza. Por isso que o nome que a gente dá a esse tipo de oração subordinada é completiva nominal, porque ele está tomando a posição de complemento nominal do substantivo certeza. Por isso que a gente diz que o complemento, ou seja, a oração subordinada, ela faz referência ao substantivo e não ao verbo ter, tá bom? Vamos aqui. A gente aqui, olha só, as orações subordinada substantiva predicativa, o predicado, como eu disse lá naquele slide explicativo inicial, quando eu pensar em predicado, automaticamente eu já identifico que tem um sujeito, complemento desse sujeito ou caracterização dele por meio de um verbo de ligação. Então, olha só, o pior é, se fosse uma oração simples, o pior seria um sujeito, no caso na oração. O é o verbo de ligação. Qual é a caracterização desse sujeito? Que batia o carro. É uma informação sobre o sujeito. Então, nesse caso, essa informação seria ligada à oração principal pelo verbo de ligação é, que no caso a gente vai dizer que são as duas orações. Uma porque nós temos o verbo de ligação é e a subordinada porque tem o verbo batir. Por isso que a gente diz que são duas orações. Então, esse que batia o carro, a gente diz que é predicativa do sujeito. Ou também uma oração subordinada substantiva predicativa. Porque o que vem depois faz referência à oração principal, que no caso é o sujeito pior, e vem ligada aí pelo verbo de ligação é. Bom? E para a gente concluirmos, né, as nossas orações subordinadas substantivas, a gente tem a apositiva, que tem a função de aposto sobre a oração principal. Olha só. Todos pensam a mesma coisa. O que é que todos pensam? Aí agora a gente vai ter um termo explicativo. 2 pontos. Que eu sou um vitorioso. Esse que eu sou um vitorioso, ele está tomando a posição de aposto porque ele é um termo, é uma oração explicativa sobre algo que foi dito anteriormente. Todos pensam a mesma coisa. O que é que todos pensam? Que eu sou um vitorioso. Um termo explicativo, observa que nós temos os 2 pontos para indicar, por isso vocês nunca podem se confundir, porque é muito simples, basta eu identificar os 2 pontos na oração e, no caso, o que vem depois, que a gente chama de oração subordinada, ela vem explicando o termo anterior, que é a oração principal, que a gente vai chamar de aposto. Bom, então vamos fazer aqui uma breve revisão desse conteúdo. Vamos aqui analisar. Só tenho um desejo. 2 pontos. Que sejas feliz. Então, aqui a gente vai dizer que tipo de oração é essa. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Por quê? Termo explicativo da oração principal e nós temos os 2 pontos aqui para identificar aí por que ela é apositiva. Qual foi a explicação? Que sejas feliz. Então, olha só tem um desejo. Qual era o desejo? Então, o termo que veio depois, oração subordinada, que a gente diz que é apositiva porque faz referência a uma explicação de um termo anterior. Meu desejo é o quê? Que sejas feliz. Meu desejo é oração principal. O ezinho, ter é um verbo de ligação, termo e que está aí ligando as duas orações, que também temos a conjunção. A partir da conjunção, vocês, novamente falando, vocês identificam a oração subordinada a partir da conjunção. E a gente chama essa oração subordinada de substantiva predicativa, porque o que veio depois do verbo de ligação está caracterizando ou fazendo referência ao sujeito. Convém, o que é que convém? Que saibas a verdade. Oração substantiva subjetiva, né? Oração subordinada substantiva subjetiva. Convém. O que é que convém? Que saibas a verdade. Saibas, verbo, né? E aí a gente identifica aí a questão de complemento do verbo convém. Temos necessidade. Necessidade de quê?
de que nos ajude. Observa que necessidade, temos necessidade. Observa que necessidade é um nome, né? Temos é um verbo, necessidade é um nome. Aqui também a gente pode classificar como sendo um sujeito, um substantivo abstrato. O de também vem fazer referência aí a essa palavra, necessidade de que? Que nos ajude. Se que nos ajude, ele está completando quem? O verbo ou a palavra? Está completando a palavra necessidade. Por isso que nós chamamos de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Porque necessidade é um nome. Bom? Lembre-se de quê? De que você precisa defender a natureza. Então, nesse caso aqui, eu digo que aqui o lembre-se é a nossa oração principal. Quem lembra, lembra de alguma coisa. O de aqui, preposição. Então, o que vem após, a gente diz que é uma oração substantiva, oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Por que é que ela é indireta? Porque a gente chama de objeto indireto todo aquele complemento que necessita de uma preposição. No caso, o verbo transitivo, ele precisa de uma preposição. Por isso que é objetiva e indireta. Bom, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Por hoje é só. Nas próximas eu convido novamente vocês a estarem conosco, vendo o restante das orações subordinadas. Deixem o seu like, continuem aí estudando, inscrevam-se no canal e qualquer dúvida, consultem o seu livro e também peçam a ajuda do seu professor. Até mais!